Mais uma vez, graça e paz, povo de Deus. Amém. Queridos, abram as suas Bíblias em Éfesos, capítulo de número 6. Nós estaremos... Pode deixar, Leandro, pode deixar. Nós estaremos lendo do capítulo 6, do versículo de número 12... até o versículo de número 17. Éfesos capítulo 6, versículo 12, até o versículo de número 17. Glória a Deus. Assim nos diz a palavra de Deus. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, eis aí a Tua palavra lida, Senhor, que há de ser ministrada à Tua igreja. Senhor, o povo veio aqui para Te ouvir, então fala, Senhor, através da minha vida, e que eu diminua e que o Senhor cresça. Senhor, e assim, ó Deus, tudo seja para a honra, a glória e o louvor do Teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Queridos, esse é um texto muito lindo, e quando eu orava, pedia ao Senhor que me desse a mensagem para esta noite, o Senhor tocou no meu coração para que a mensagem de hoje fosse uma mensagem mais como um estudo, né? Então, os irmãos fiquem bem atentos, bem ligados, só não vamos poder fazer igual na escola dominical, que pode levantar a mão e perguntar, porque não temos tempo hábil para isso. Mas nós vamos ir bem devagarinho para que todos possam compreender, já que é um texto, né, que o tema, melhor dizendo, é um tema que quase não se pregam no altar da igreja, mas que está na Bíblia, né? E quem é e de quem nós vamos falar que está na Bíblia, né? Nós vamos falar, queridos, olha só, hein? Nós vamos falar do capiroto, nós vamos falar do coisa ruim, nós vamos falar do diabo, nós vamos falar de Satanás, né? Nós vamos falar do anjo que foi expulso dos céus. Graças a Deus, ninguém levantou, ninguém saiu correndo, né? Porque quando se fala no diabo, mas graças a Deus, aqui todos têm fé, todos crê no Senhor Jesus, né? Então nós vamos falar dele, queridos. E aí, nós vamos ter como base esse texto aqui de Éfesos. E aí, nesse versículo de número 12, já tem algumas coisas aqui interessantes, né? Ele vai dizer aqui, né, que nossa luta não é contra carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, que nós sabemos que é o diabo, né? Agora, a coisa linda aqui que fala assim, ó, contra as hostes espirituais. O que significa essa palavra hostes? Essa palavra hostes aqui, queridos, ela significa, né, exército, significa uma tropa,
né, significa, né, uma quantidade de militares. Mas aqui no texto, ela vai falar, né, de hostes espirituais da maldade. Então, nós vamos entender que essa hoste, que pode, né, e nós entendemos que o significado dela é um exército. Então, essa hoste aqui é um exército de maldade, um exército de diabo, né, de espíritos ruins. E aí a Bíblia está dizendo que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas a nossa luta é contra este exército que está sempre atacando, está sempre querendo destruir o cristão, né? Então, é algo que eu e vocês já precisamos estar atentos, né, consciente que nós não lutamos contra apenas um demônio. Nós não lutamos contra apenas, né, um tipo de diabo. Nós lutamos contra um exército. Né? Então, hoste significa isso, exército, uma tropa. Né? E aqui está dizendo que, né, são espirituais da maldade. Então, um exército do mal. Então, nós precisamos, queridos, conhecer, então, a estratégia. Todo exército, ele tem uma estratégia. E dentro desse texto aqui, já no versículo 12, nós vamos ver que eles já são bem organizados. Porque aí a Bíblia já diz que eles são o quê? Né? Olha só, o versículo 12, ele está dizendo, porque nossa luta é contra os principados, as potestades e os príncipes desta treva. Então, já mostra que eles são organizados. E o cristão, muitas das vezes, ele sai para a batalha, ele sai como? Desorganizado. Sai de qualquer maneira. Não é? Nós hoje estamos aqui, quarta-feira da vitória. Aí viemos para cá para buscar a vitória. Mas viemos organizado? Oramos hoje? Lemos a Bíblia? Né? Louvamos? Ou só deixamos para fazer isso quando já estamos dentro da batalha? Né? Precisamos nos preparar antes, e eles se preparam. Né? Então nós vamos ver algumas estratégias, né, do diabo, do coisa ruim, do capiroto. Né? Olha só, uma das estratégias dele está lá em Gênesis, capítulo 3, do 3 ao 5. O diabo, ele engana. Né? Eu vou adiantar aqui, vocês anotam, depois lê em casa para nós ganharmos tempo. O diabo, ele é enganador, ele engana. Gênesis 3, do 3 ao 5, diz assim, ó, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Então aqui, nós já entendemos aqui que a serpente foi usada pelo diabo para enganar a Eva. É. Aí, irmãos, eu já abro um parênteses, né, para que possamos trazer para os nossos dias. Ei, o diabo está te enganando? Aqui nós vemos que o diabo usou a serpente, mas hoje, o que o diabo usa para enganar as pessoas? Vamos lá, Isaac, o diabo usa o que para enganar as pessoas? Está tão sorridente que eu acho que você está pegando tudinho aí, caraca. Né? O diabo, ele usa hoje o quê? Vamos botar aqui, as redes sociais. Né? Eu já sou ruim de português, né? Me ajuda aí minha professora de inglês. Se eu errar, me ajuda aí. Fake news, é isso? Acertei? Hã? É isso aí. Né? A gente já sabe que ele está usando isso aí, ó, mentindo à torta e à direito, enganando as pessoas, né, com falsas notícias. E aí, queridos, né, saímos aí das redes sociais, nós vamos para as telecomunicações, que estão aí, ó, sendo usados pelo diabo para enganar, e as pessoas começam a condenar uns aos outros. Não, porque a Globo falou, né? Não, mas eu ouvi a reportagem, eu li e tal, e já começa, né, a condenar uns aos outros, a criticar uns aos outros, sem se importar se aquilo é verdade ou não. E aí muitos estão sendo enganados, né, quando, muitas das vezes as próprias pessoas, está lá em 1 Timóteo 4, quando diz que a gente dá ouvidos, né, a pessoas mentirosas, a pessoas que têm a sua mente cauterizada, e muitos têm sido enganados.
Aí alguém pode dizer assim, mas pastor, Eva foi bobinha, né? Foi lá na época dela, né? Mas olha só a preocupação já de Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, ele diz assim, ó, mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos corações, né? Corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Assim como foi com Eva. Agora Paulo está escrevendo aos Coríntios que ele já estava preocupado, né, com o povo de Coríntio que poderiam ser enganados assim como Eva foi enganada. Sabe o que está querendo dizer? Se preocupa com a sua vida, querido. Eu preciso me preocupar com a minha vida, porque se enganou a Eva, qual é a diferença minha, sua para Eva? É aquilo que eu sempre digo, sai o personagem bíblico, entra eu e entra você. Será que nós nunca fomos enganados? Então precisamos estar atentos a isso, querido. Agora, o que me chama mais atenção, e eu presto também a atenção de vocês, é esse versículo aqui, ó. O Salmo 101, versículo 7. Ele diz assim, ó. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Isso aqui é muito forte. Salmo 101, versículo 7. O que usa de engano? Nós falamos aqui, né, que o diabo usou quem para enganar Eva? O diabo usou quem? A serpente. O diabo, para enganar, ele precisa usar alguém. Se eu engano alguém, querido, eu estou sendo usado por quem? Pelo diabo. Essa é a dura realidade. Então, o que nós precisamos aprender com esses textos aqui? Sabe, eu tenho que tomar cuidado para não ser enganado pelo diabo usando quem quer que for, mas eu preciso ainda mais tomar cuidado para que eu não seja usado pelo diabo para enganar alguém. Culpar a serpente que foi usada pelo diabo, ó, show de bola, mas será que eu também não estou sendo usado pelo diabo para enganar alguém? Quarta-feira da vitória. Para ter vitória, querido, nós precisamos conhecer os ardios do inimigo. Precisamos conhecer, né, as artimanhas dele, o que ele faz para poder impedir que a vitória chegue na minha e na sua vida. Aí, uma outra artimanha aqui, né, do inimigo é que ele é mentiroso. João 8, 44 diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Já diz o ditado que neste mundo nada se cria, tudo se copia. Mas está aqui uma coisa que o diabo não copiou, mas ele criou. Se você ler toda a Bíblia, é a única parte que a Bíblia diz que o diabo criou, o que ele criou foi a mentira. E ele é pai da mentira, ou seja, quem mente, né, torna-se filho do diabo. E aí nós vamos entender um pouco mais, queridos, que a própria Bíblia ela responde, né, o que causa, né, a mentira, o que a mentira pode causar. Aí o Senhor vai nos dar algumas orientações dizendo assim, ó, não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste, isso está em Colossenses 3, versículo 9 e 10, tá? Colossenses 3, versículo 9 e 10. Então ele diz assim, ó, não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos,
e vos vestiste de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, desde o momento que nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura. Nós já nos despojamos do velho homem, aquele que realmente mentia, que praticava a mentira. Agora somos uma nova criatura, né, feitos, né, para a imagem, como imagem do Senhor. E nós não podemos deixar o velho homem ressuscitar, a velha criatura ressuscitar. Sabe por que nós não podemos deixar, irmãos? Porque olha só o que diz Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Os lábios de mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Então, quem mente, né, se torna abomináveis para Deus. E é nisso que muitos não estão alcançando a sua vitória, por causa da prática da mentira, porque isso é abominação. E aí fica a pergunta, além de ser abominável, mas o quê? Mas o que me leva a não mentir? Aí temos mais algumas razões para isso. Apocalipse 22, 15, e para mim essa aqui é a mais forte de todas. Apocalipse 22, 15, ele diz assim: ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Quem quer ficar aqui de fora do reino dos céus? Quem quer ficar de fora quando a trombeta tocar, quando Jesus vier a buscar a sua igreja? Quem quer ficar de fora? Aqui a palavra do Senhor está dizendo: aquele que ama e pratica a mentira vai ficar de fora. O que é muito lindo, queridos, que nós precisamos sempre de exemplos. Nós precisamos sempre imitar, que nós já falamos, nada se cria, tudo se copia, a gente está sempre copiando alguém. E por que não copiarmos o nosso Deus? Né? Por que não imitarmos o nosso Deus? Porque Deus não mente. Né? E olha só, para poder comprovar isso, Números, capítulo 23, versículo 19, vai dizer assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então Deus não é homem para que minta. Aí nós lemos aqui que o pai da mentira quem é? O diabo. Aí se a gente lê que Deus não minta, porque Deus é o pai da verdade. Quem nós vamos imitar? O pai da mentira ou nós vamos imitar o pai da verdade? Isso são escolhas que nós temos que fazer, né? Então, está aqui Números falando a respeito do Senhor, que é o pai da verdade, e nós temos lá João 8,44 falando do diabo, que é o pai da mentira. E agora, cada um faça a sua escolha, né? Aí, queridos, a confirmação que Deus não mente, mais um versículo a respeito do nosso Deus que não mente. Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, ó: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus que não pode mentir. E Ele prometeu para nós a vida eterna, queridos. Só que é interessante que já viu que tem aqueles que só pega no tranco, só pega empurrado.
parece que precisa, né, levar uma surra. Meu filho está rindo. E eu acabei lembrando, cara, não tem jeito. Sempre eu tenho uma história para falar do Isaac. Isaac só vai no tranco mesmo, por isso que ele já está rindo. Aí, certa feita, eu chamei ele mais uma vez para conversar. Raro, posso contar nos dedos o dia que eu dei um tapa nesse garoto. Aí chamei ele para conversar. Senta aqui, filho. Tu errou de novo, vamos conversar. Ele, pai, por que você não se torna um pai normal igual aos outros? Eu falei, como assim? O que é para você um pai normal? Não, o pai normal, quando o filho erra como eu erro, ele tira o cinto, dá-lhe uma cintada e acabou. Agora você não me bota sentada que fica 2 horas no meu ouvido. Mas tem aqueles que só vai no tranco, né? E ele muitas das vezes só vai no tranco. Não bato não, mas quando dou-lhe uma chamada, aí vai, né? Então aqui, queridos, também na vida espiritual, tem muitos que só vai no tranco. Aí Deus, que é o nosso Pai, Deus que nos conhece, aí Ele vai dar um tranco na gente, Giovana. Sabe? Olha só o que ele fala em Levíticos, capítulo 19, versículo 11. E Ele já vai dar uma ordem para a gente. Ele diz assim, ó, Levítico, capítulo 19, versículo 11. Não furtareis, não mentireis, não useis de falsidade cada um com o seu próximo. Aí em Zacarias 1 ele fala assim, mas vamos parar só um pouquinho nisso aqui, olha como que ele já está falando, não furtareis e não mentirei. Você pode ver que os outros versículos ele vai falando a causa e efeito, né? E vai só orientando. Mas quando já chega aqui em Levítico, ele já fala, não minta, cara. Não furte. Aí o Senhor já começa, né, a ser um pouco mais rigoroso. E uma coisa que nós precisamos aprender, queridos. Isso aí eu vou falar de novo, como eu sempre falei com o meu filhote ali. Se eu te corrijo é porque eu te amo. Eu jamais vou te corrigir só para mostrar que eu tenho autoridade sobre você. Eu jamais vou te corrigir para te humilhar. E a Bíblia diz que Deus é Pai, e o Pai corrige ao Filho a quem ama. Se o Senhor está falando não minta, é porque Ele quer o seu bem, é porque Ele quer o meu bem. Sabe, porque Ele já falou aqui que vai ficar de fora os mentirosos. E pergunta para mim se Deus quer que você fique de fora. 1 Timóteo, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 4, ele vai dizer que a vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Deus não quer perder ninguém. Então, se Ele não quer perder, queridos, o que ele faz? Ele vai e vai cobrar, Ele vai corrigir, justamente para que eu e você não venha se desviar. Aí, uma outra estratégia que o diabo tem é que ele é opositor. Olha só, Zacarias capítulo 3, versículo 1. E ele vai dizer assim, e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Satanás estava à direita para se opor. O que é oposição? O que é se opor? Né? Eu falo algo e aquela pessoa quer contradizer o que eu estou falando. Se eu falo a verdade, ela vai dizer que aquilo é mentira. E se eu falo uma mentira, ela vai dizer que é verdade. Ela quer se opor, né? Se eu quero levar esse púlpito aqui para um lado, a oposição quer levar para o outro lado. Então, tudo aquilo que Deus prometeu para mim, para você,
Tudo que está aqui na Bíblia, que é benefício para mim e para você, o diabo é a oposição. Ele vai querer sempre, de uma maneira ou de outra, não querer que você, ou não deixar que você obedeça essa palavra, que você siga essa palavra. Ele sempre vai querer fazer oposição a mim e a você, porque ele sabe que se obedecermos, nós comeremos o melhor desta terra. E não só comeremos o melhor dessa terra, mas até no porvir, porque essa palavra aqui, meu irmão, ela nos dá a garantia de vida e vida eterna. E aí, sofrer essa oposição, queridos, faz com que nós precisamos estar atentos para isso. Agora, notem que o Senhor está dizendo, né, lá no primeiro versículo que nós lemos, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades malignas nos lugares celestiais. Aí nós explicamos o que é hoste, né? A hoste é um exército. Aí nós lemos até o versículo 17. E aí vocês notem que o Senhor ele é tão maravilhoso para conosco, que se nós estamos enfrentando um exército de demônios, e o exército ele está com estratégia militar, a gente vai ler já a partir do versículo 13, o Senhor começando a nos dar também estratégia militar. Ele fala o quê? Do capacete da salvação. Não é um instrumento militar? Ele fala da espada, que é a palavra de Deus. Não é um instrumento militar? Não é? Ele fala também da vestiduras ali. São todos instrumentos, né, militares que é para nós podermos usar para combater o mal. E muitas das vezes nós ficamos desatentos. Se o exército está bem organizado, querido, precisamos também nos organizar para enfrentar esse mal. E enfrentar e vencer. Então, entendendo a oposição, né, quando o inimigo ele se levanta com palavras, olha só o que nos diz Êxodo, capítulo 23, versículo 7. Ele diz assim, ó: de palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente, o justo, porque não justificarei o ímpio. Nós precisamos, queridos, dentro dessa luta, nos afastar da palavra de falsidade. Cada um de nós aqui sabemos muito bem quando as pessoas chegam perto de nós para falar um dos outros. Nós sabemos com que intenção eles estão falando, se é com falsidade, se é para denegrir o outro, se é para abençoar o outro. Nós sabemos. E eles só vão continuar falando se nós emprestarmos os nossos ouvidos. E aí nós falamos aqui, queridos, o diabo lá no Jardim do Éden usou a serpente. Hoje ele precisa usar seres humanos para atacar outros seres humanos, para difamar outros seres humanos. E aí às vezes a gente diz assim, mas não sou eu que estou falando. Mas se não tiver aquele que ouve, aquele que ouça, naturalmente aquele que fala vai parar de falar. Mas enquanto estiver alguém que empreste o seu ouvido, palavras de falsidades vão estar aí sendo ditas. E quando recebemos essa palavra de falsidade, palavra de maldição, palavra agressiva, o que a Bíblia diz para isso, irmãos? A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 33, ele diz assim: quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem tentará, queridos? Pode ser qualquer um que venha falar de você, mas se Deus já te justificou, não importa o que estejam falando de você, o importante é o que Deus fala de você. E o que Deus fala de você? Ele fala, né, que você é precioso para Ele. Ele fala que Ele te ama.
Ele fala que Ele cuida de você. Ele fala que Ele nunca te deixa sozinho. Ele fala que Ele já preparou moradas para que você possa morar com Ele no céu. O Senhor só tem palavras de bênção para você. Por que quando chega alguma palavra de falsidade, alguma palavra de maldição, e você permite que isso machuque o seu coração? A quem eu e você estamos dando ouvido? Não permita, queridos, que esse tipo de palavra, que é uma estratégia do diabo, venha magoar o seu coração, venha te entristecer. E não importa se é dentro da igreja ou fora da igreja. Porque a Bíblia diz que a nossa luta é nos lugares aonde? Celestiais. Atacar as pessoas que já estão lá fora já servem a ele. O inimigo quer atacar a mim e quer atacar você. Isaías capítulo 50, versículo 8, vai continuar falando da justificação. Ele diz assim, perto está o que me justifica. Quem contenderá? Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareceremos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Apocalipse capítulo 2, versículo 9 e 10 também diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O diabo, ele já foi derrotado, mas ele continua exercendo a função dele de acusador, de enganador. E o que me preocupa, querido, sabe o que é? É que muitas das vezes o diabo não está precisando mais fazer o papel dele, porque já tem muita gente fazendo por ele. Ele só induz e a pessoa faz, né? Eu já ouvi uma historinha aí que diz que, né, o diabo soltou o cavalo que estava preso. Aí o cavalo foi lá, passou num pasto lá, quebrou a cerca, o dono veio e matou o cavalo. Aí, porque ele matou o cavalo, o dono do cavalo foi lá e matou aquele camarada, né, que matou o cavalo que era dele. Aí o filho daquele agora que foi morto foi lá matar o outro. Aí a coisa foi, que alguém chegou assim, mas isso é coisa do diabo. Aí o diabo disse: caramba, eu só soltei o cavalo. Eu só soltei o cavalo. O restante quem fez foram as pessoas. E é isso que nós temos que tomar cuidado aqui, querido. Muitas das vezes o diabo só risca aqui, só deu uma fumacinha. Aí vem alguém aqui, bota a lenha, o outro bota o álcool, o outro daqui a pouco pegou fogo em tudo. Aí o diabo: eu só fiz uma coisinha só. Aí fica do lado e deixa o ser humano. E quando nós estamos falando assim, metáfora, querido, isso aí vale para o casamento, isso aí vale para o trabalho, isso aí vale entre irmãos, isso aí vale dentro da igreja. Tem igreja se acabando porque os irmãos estão se agredindo, em vez de se amar, estão se odiando. Mas vamos para frente, que a hora passa muito rápido. Mateus, capítulo 4, versículo 1, nós já vamos encontrar o diabo como tentador. Olha, ele tenta, como ele tenta, né? E essa passagem, ela é muito linda, ela é muito rica, né? Ela vai dizer que Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o Espírito Santo, o Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus, pega Jesus e leva Jesus para ser tentado no deserto. Aí,
nós podemos entender que muitas vezes o próprio Deus permite que a gente seja tentado. Mas entenda uma coisa aqui, querido, eu já quero ler um texto aqui, para que vocês possam entender bem isso aqui. 1 Coríntios 10, 13, eu vou ler todos os versículos para você, depois nós vamos explicar. 1 Coríntios 10, 13, ele diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que o possais suportar. Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16. Ele diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como em nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Né? Aí, Hebreus 2,18, ele diz assim, porque naquilo que ele mesmo foi tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 14. Vão guardando bem aí, olha só, ele diz assim, bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que vamos entender aqui da tentação aqui? Eu li alguns versículos para vocês, e agora deixa eu explicar aqui rapidamente. Queridos, primeiro, que nós falamos aqui, Jesus foi tentado no deserto, não é isso? Qual foi a primeira tentação? Jesus teve fome. Então o diabo chega para Jesus e diz o quê? Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. São duas situações aqui. Primeiro, o diabo foi em cima de Jesus, que naquele momento era 100% homem. Aí foi em cima da onde? Da fraqueza de Jesus. Qual era a fraqueza de Jesus? Fome. Vamos lá de novo. Deixa o pastor aqui repetir, por favor, não fica chateado comigo. Sai o personagem bíblico, entra eu, entra você. Sai Jesus, entra eu, entra você. Qual é a sua fraqueza? Qual é a sua fraqueza? Você pode ter certeza que naquilo que você é fraco é onde o diabo vai te tentar. Eu preciso me conhecer, você precisa se conhecer e precisa se fortalecer naquilo em que você é fraco. O diabo só nos tenta nas nossas fraquezas. Só que aí o Senhor vai orientar aqui e Ele vai dizer assim, sabe? Mas fiel é aquele que em tudo foi tentado, mas em nada pecou. E assim como ele foi tentado, agora ele pode se compadecer de nós e pode nos ajudar em nossas tentações. Por isso que eu estou falando, aquilo que você é fraco, vai buscar ajuda no Senhor. Mas não fica se enganando não, querido. Não fica se enganando não, minha querida. Eu não sei, querido, é o álcool, é o tabaco, é a prostituição, sabe, é o joguinho lá, não sei qual é a sua fraqueza. O que é que você quer largar, você quer, mas você não está conseguindo. Lute até você conseguir vencer. Mas não aceite isso na sua vida, porque é nisso que o diabo vai te tentar o tempo todo. E ele vai te tentar, e um dia ele vai acabar conseguindo. Se você não buscar se fortalecer naquilo que você sabe que você é fraco. Eu falo, tem uma coisa que eu ainda não consigo pregar e eu peço ao Senhor que eu nunca venha passar, mas que a vezes a pessoa acha que pastor é super-homem, é forte em tudo. Mas eu falo, gente, eu não sei se me der aqui desse lado, se eu vou conseguir virar o outro lado. Eu sei que essa é a minha fraqueza. Se eu sei que essa é a minha fraqueza, eu oro,
eu peço ao Senhor, eu jejuo, eu faço de tudo para não entrar em confusão, eu beijo, eu abraço todo mundo, chamo de meu amigo, meu filho, minha filha, meu pai, meu avô, para evitar que alguém tente me agredir, porque eu sei que é minha fraqueza. Mas às vezes a pessoa sabe que é a fraqueza dele, e ele vai lá igual Sansão, né? Começa igual, só vai ficar brincando com o pecado, até o momento que ele cai. Aí eu estou falando aqui qual é da minha fraqueza. E você, já começou a falar para você aí da sua fraqueza? Já trouxe na sua mente qual é a sua fraqueza? E ele fala assim, quando fores tentado, nós lemos aqui agora, quando fores tentado, não diga por Deus somos tentados, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus a ninguém atenta. Não nos vem tentação que não seja humana, e cada um é engodado, é envolvido nas suas próprias concupiscências. O que significa a palavra concupiscência? Você sabe, Gerson, significa a palavra concupiscência? A palavra concupiscência, queridos, é desejo desenfreado, é aqueles desejos que você não tem controle. E nós caímos muito em nossas tentações justamente naquilo que nós não temos controle. E aí você e eu agora precisamos avaliar as nossas vidas, né? O que eu não tenho conseguido controlar? Ai, quando eu me vejo, eu já abri a minha boca, sabe, porque eu tenho um pavio curto, eu começo a falar, quando eu vejo, eu já estou voando em cima, sabe, quando eu vejo, né, eu já peguei ali o que eu não deveria pegar. Você precisa se conhecer, querido. E começar a lutar contra essa concupiscência, esse desejo que você não tem controle. Geralmente eu dou meu filho como exemplo, mas hoje eu estou dando a mim mesmo como exemplo. O Espírito Santo está mandando falar, eu vou falar. Eu tive pregando com as pessoas viciadas, e o Espírito Santo falou alto e claro no meu coração, e você? E eu viciado? E eu falei, Senhor, me mostra, em que eu sou viciado? Em doce. Qual é a diferença do viciado no cigarro, na cocaína, e isso e aquilo outro, mas um é viciado em café, o outro é viciado em novela, o outro é viciado no doce, o outro é viciado em comer. E eu falei para o Senhor, então eu vou ter que provar que o Senhor é comigo, eu sou mais forte. Diminuí muito, mas o Espírito Santo esses dias me cobrou de novo. Falei, queridos, não sei quem estava aqui na reunião segunda-feira, e eu não peguei um pedacinho de doce. Eu vou falar para os irmãos, sei que o Senhor diz que quem jejua não é para estar falando, mas não estou falando para me vangloriar, mas eu preciso pregar aquilo que eu vivo. Mas eu já falei, Senhor, no mínimo 1 mês em jejum sem comer doce. Eu preciso me fortalecer, irmãos, naquilo que eu sei que é a minha concupiscência, a minha fraqueza, está tendo domínio sobre a minha vida. E já comecei, queridos. E você, amados? Isso é muito sério, irmãos. Eu quero ter vitória, quarta-feira da vitória. Eu quero ter vitória. Se eu quero ter vitória, eu preciso começar a lutar contra aquilo que quer dominar a minha vida. Porque se eu disse que eu entreguei a minha vida ao Senhor, olha só, queridos, os que diz a palavra do Senhor aqui no Salmo 34, versículo 17 até o 19, diz assim, os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que os têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Mas se livra é quando nós entregamos a nossa vida a Ele. E aí ele complementa, queridos,
Se nós queremos essa liberdade, ele vai dizer em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí nós temos esse conhecimento, temos essa riqueza aqui em nossas mãos, mas por falta de conhecimento, diz a palavra, o meu povo perece. E o Senhor está nos dando conhecimento aqui, querido, agora, de lutarmos contra as hostes do mal. Vamos relembrar, a hoste do mal é um exército. E exército, né? Aí o pastor aí que foi militar aqui, quem for militar, sabe que o exército, né? Eles têm dentre eles ali aqueles que são da parte da artilharia, né? Tem aqueles que são da parte mais da defesa, aqueles que vão mais para o ataque, né? Eles têm as suas estratégias, cada um tem a sua qualificação. E o exército do mal, esse exército espiritual do diabo, da horte da maldade, ele também tem. Eles têm aqueles que vão atacar somente na vida sentimental, aqueles que vão atacar somente na vida financeira, aqueles que vão atacar, né, em várias outras áreas da vida. E se eu e você não reconhecermos qual é a nossa fraqueza, como é que vamos, né, nos defender ou até mesmo contra-atacar? Temos que ter esse conhecimento. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 17, ele diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Salmo 34, versículo 7, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus, Ele quer, queridos, nos dar essa liberdade. João 8, também 36 diz, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O Senhor quer que o povo dele seja livre. Mas eu fecho essa mensagem falando sobre esse livramento, falando sobre essa liberdade, com Tiago, capítulo de número 4, se eu não me engano, versículo 7, Tiago 4, 7, é isso mesmo? Ele vai dizer assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se nós queremos, queridos, realmente sermos livres e termos a vitória prometida pelo Senhor, nós precisamos nos sujeitar ao Senhor, ou seja, sermos obedientes ao Senhor, vivermos aquilo que o Senhor deixou registrado na palavra dEle. Somente desta forma, o diabo fugirá de nós. Lá em Mateus 4, no finalzinho, na última tentação do diabo sobre Jesus, o Senhor Jesus disse para ele: vai-te, Satanás, pois somente ao Senhor teu Deus servirás e o adorarás. O que aconteceu ali? Diz a Bíblia que o diabo foi-se. Mas ele foi por quê? Porque primeiro Jesus se sujeitou a Deus, resistiu o diabo, e o diabo teve que fugir dele. Se coloque de pé, queridos. E agora que você ouviu, eu brinquei aqui no começo, falei uma verdade, mas de uma forma bem descontraída, que nós iríamos falar do diabo, capiroto, coisa ruim, Satanás, o anjo que... Mas vocês perceberam
que a palavra de Deus está sempre nos mostrando que nós somos superiores, nós somos maiores, que o Senhor nos dá condições. A palavra de Deus diz que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Ele é nada desde que nós estejamos com o Senhor. Mas se estivermos longe do Senhor, aí somos presas fáceis. Então, querido, eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus pela sua vida. E quando eu digo pela sua, pela minha também. Porque o adversário, o nosso inimigo, somente para ele não existe mais salvação. Para ele não tem mais jeito. Mas para você, independente do que você esteja vivendo, independente daquilo que você esteja sendo perseguido, independente daquilo que você esteja sendo caluniado, independente daquilo que dizem para você que para você não tem mais jeito, independente do que estão dizendo para você, você não pode nem mais orar, você não pode nem mais ir à igreja. Quem é você para dizer? Olha, ele disse para Jesus lá na tentação, ele disse para Jesus assim, olha, ele é muito atrevido, queridos, ele disse para Jesus assim, ó, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pão. Quem é o diabo para duvidar se tu és o Filho de Deus, cara? E ele muitas vezes pode estar dizendo para você aqui nesta noite, ou tem dito aí outras áreas aí, rapaz, se tu fosse filho de Deus, isso não estaria acontecendo com você. Se tu fosse filho de Deus, você já era para ser um milionário. Se tu fosse um filho de Deus, o teu casamento teria sido salvo. Se tu fosse filho de Deus, você teria saúde. Se tu fosse filho de Deus, estaria acontecendo tudo de bom para você. Ele quer colocar dúvida no seu coração, ele quer impedir que você possa exercer a sua fé nesse Deus vivo e todo-poderoso. Mas eu quero dizer para você, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, ei, somente aqueles que perseverar até o fim, estes serão salvos. Persevera, meu querido, persevera, minha querida, independente das acusações, independente das perseguições, persevere na sua fé. Oh, aleluia. Eu quero orar por você. Traga na sua mente. Você que agora, disse assim, pastor, eu sou fraco nisso. E eu estou sendo perseguido nisso. Pastor, eu percebo que o diabo está me acusando nisso, está mentindo contra mim nisso. Eu não tenho como dizer aqui nesta hora exatamente o que está acontecendo com você. Mas com certeza o Espírito Santo, ele está falando com você aí aquilo que você está sofrendo. E eu quero que você traga na sua mente agora, querido, não vamos banalizar esse momento de oração. Porque nós estaremos nesta hora, nos sujeitando a Deus, resistindo ao diabo. E ele já está fugindo, ele já está saindo daqui, ele já está batendo em retirada em nome de Jesus. Então oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, eis aí o teu povo, e eu me ponho diante também de ti, Senhor. Pai, nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor, porque enquanto aqui vivermos, ó Pai, seremos tentados, Senhor, seremos caluniados, ó Pai, seremos perseguidos, ó Deus, para desanimarmos, Senhor, para, Senhor, esquecermos de ti, virarmos as costas para o Senhor, Deus, e muitas das vezes até para blasfemar contra o Senhor, Pai. Mas nesta noite, Senhor, o Senhor nos mostrou, Senhor, quais são as estratégias do inimigo, mas o Senhor nos mostrou também, Senhor, como devemos agir para vencermos, Senhor, todas as artimanhas do mal. Então, meu Deus, agora nós te pedimos, Senhor, o capacete da salvação. Nós te pedimos agora o escudo da fé. Senhor, nós te pedimos agora, Senhor, a espada da justiça, que é a tua palavra. Nós te pedimos agora, Senhor, calça os nossos pés com a tua salvação. Senhor, nós pedimos agora, ó Deus,
Que o Senhor nos ajude, Senhor, a nos rendermos a Ti, a entregarmos as nossas vidas a Ti, Senhor, e a vivermos, ó Pai, uma vida em santidade, que venha Te agradar, Senhor, que venha, meu Pai, exaltar, glorificar o Teu nome, e assim, meu Pai, sujeitando a Ti, Senhor, nós Te pedimos, ajuda-nos, ó Deus, a resistirmos, ó Pai, a toda a investida do mal, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem planejado, Senhor, contra a minha vida, contra a vida dos Teus filhos, contra a vida dos nossos familiares, ó Pai, seja na vida sentimental, na vida física, Senhor, na vida financeira, na vida emocional, Senhor, na nossa família, meu Pai, na nossa saúde, Senhor, nós Te pedimos agora, derrama o Teu poder como labareda de fogo. Derrama o Teu poder agora, meu Pai, e vai queimando agora, Senhor, toda pedra de tropeço, vai queimando agora todo embaraço, vai queimando agora toda seta perniciosa, todo laço do passarinheiro, Senhor, frustra agora, Senhor, todos os planos do inimigo contra a Tua igreja, pois a Tua palavra nos diz, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. A Tua palavra, meu Deus, ela nos garante que contra o Teu povo não há encantamento. A Tua palavra nos diz que aqueles que são do Senhor, o maligno não toca, meu Pai. Então estamos nos sujeitando a Ti, Senhor, porque, meu Pai, queremos sair daqui, Senhor, cantando o hino da vitória, Senhor, essa vitória que o Senhor conquistou lá na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser livres, Senhor. Então, Senhor, queremos ser livres da insônia, queremos ser livres da depressão, da angústia, do medo, da ansiedade, da opressão, meu Deus, queremos ser livres, Senhor, de todo medo, de tudo aquilo, Senhor, que nos atrapalha a avançar, Senhor, e a conquistar o que o Senhor já conquistou por nós. Então, meu Pai, eu deixo a Sua igreja sobre os Teus cuidados, e eu peço a Tua bênção. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha reinar sobre cada vida, venha reinar sobre cada coração, porque, Senhor, nós lemos aqui que aonde habita o Teu Espírito Santo, aí há liberdade. Então queremos sair daqui livres, queremos sair daqui, Senhor, de uma forma, Pai, para Te servir e sermos canal de bênção em Tuas mãos. Assim oramos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. E queremos estender essa oração porque estamos saindo daqui agora de volta aos nossos lares. Nos leva em paz e em segurança. Dá-nos uma noite abençoada na Tua presença. Abençoe, Senhor, também o nosso amanhecer. Deus, cada um que tem aqui os seus propósitos, tem os seus ideais. Senhor, conceda, Senhor, a bênção e a vitória. E você que crê, aplauda ao Senhor nesta noite. Deus, Senhor, melhor aplauso a Ele, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estenda assim as suas mãos, queridos. Oh, Pai. Oh, Senhor. Que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces e ricas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Você que crê, diga amém. Cumprimente o seu irmão, vá em paz e Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. No Teu nome eu curei.